E se tudo o que nos ensinaram estivesse invertido? E se, por trás da imagem do Salvador, estivesse oculta a figura do usurpador? E se o verdadeiro Messias ainda não tivesse chegado, e quando chegasse, fosse odiado pelos que hoje adoram um falso Deus? Essa não é uma pergunta de ódio, mas de reflexão profunda. No coração da tradição hebraica, o Messias é uma figura real, concreta, ungida por Deus para restaurar Israel, reconstruir o templo e trazer a paz. Um homem da linhagem de Davi, um libertador, um líder político e espiritual. Mas então veio Jesus de Nazaré, proclamado Cristo, do grego Christos, o ungido. Para os judeus, ele não cumpriu as profecias messiânicas, não trouxe paz, não reuniu as tribos, não reinou sobre o mundo. E então, o que ele foi? Para o judaísmo, um falso Messias. Séculos depois, o Império Romano se rende ao cristianismo, ou será o contrário. A fé do nazareno humilde se funde aos símbolos pagãos do Império. O Natal vira 25 de dezembro, dia do nascimento do Sol Invencível. A cruz, símbolo de tortura romana, vira objeto de adoração. A Trindade ecoa mistérios de religiões solares. O Cristo que emerge ali não é apenas o Jesus judeu, mas uma nova entidade, imperial, pagã, universalista. Seria esse Cristo o mesmo Jesus de Nazaré? Ou uma criação simbólica de Roma feita à sua imagem? Agora pense comigo. Se o mundo segue um Cristo moldado por imperadores, afastado das raízes do Messias hebreu, quando o verdadeiro Messias chegar, aquele prometido pelos profetas, ele será visto como um libertador ou como um inimigo. Talvez o mundo o rejeite, talvez o acuse de heresia, blasfêmia, ou de ser o próprio anticristo. Imagine o verdadeiro enviado de Deus sendo caçado por milhões em nome do falso Cristo. Na Bíblia, o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Mas e se o Filho que adoram não for o verdadeiro? E se o verdadeiro Messias vier defender os valores hebraicos, as leis da Torá, o monoteísmo puro, e se opuser ao sincretismo, à Trindade e sua idolatria, ao poder religioso institucionalizado, ele seria o inimigo da religião mundial? Seria chamado de anticristo por quem segue um Cristo que não veio de Deus, mas sim de uma teologia pagã. Essa não é uma doutrina, é uma pergunta, um convite à reflexão. E se estivermos vivendo uma inversão simbólica? E se o bem for chamado de mal e o mal de bem? A verdade é que, até o fim, tudo pode estar encoberto por véus. Mas um dia, o véu cairá. E aí, quem estará de pé diante da verdade? E quanto aos que estiverem embriagados com o vinho da mentira? Será tarde demais? Tarde demais para desfazer os dogmas que nunca questionaram. Tarde demais para reconhecer o rosto oculto sob a máscara do ídolo fabricado. Tarde demais para distinguir o verdadeiro do conveniente e reconhecer o rosto que sempre esteve oculto e que nunca foi o que pregaram. O Nazareno não dizia simplesmente arrependam-se. Ele dizia metanoeitem, ou seja, expandam sua percepção, mudem sua forma de pensar ou, em linguagem mais filosófica, transcendam. Não é uma palavra que significa apenas sentir culpa ou confessar pecados, como o português arrepender-se costuma indicar. É uma mudança radical de mente e consciência. Transcendam. Transcendam a forma, o nome, o símbolo. Transcendam o Cristo imperial, o Deus domesticado pelas nações. Transcendam a religião e voltem ao Espírito. Porque no fim, a verdade não se revela aos que decoraram respostas, mas àqueles que ousaram mudar a própria mente. Metanoeitem. Porque a verdade não pedirá permissão. Ela virá como um relâmpago, rápida, cega e justa, e quando chegar, já não haverá tempo para troca de rótulos. Só restará o coração nu diante daquilo que sempre se recusou a ver. Você ainda segue um líder da idolatria pagã? Ou já transcendeu e encontrou o verdadeiro líder, vivo dentro de si mesmo? Metanoeitem,
porque é chegado o reino dos céus. Evangelho de Mateus 4:17.